porque a gente tem atualização no caso do sequestro que terminou em morte, agora há pouco, infelizmente, morte das vítimas. Infelizmente, morte das vítimas. Se a gente estivesse falando aí de outro tipo de morte, cada um escolhe a consequência. Mas nesse caso, uma mulher, uma idosa, terminou sendo vítima de um acidente que aconteceu durante uma perseguição na ligação entre as regiões de Mogi e Arujá. Nós estamos aí acompanhando de perto, a área foi toda cercada pela polícia. O socorro, o SAMU esteve no local, tentou fazer o primeiro atendimento, gente, e os detalhes que vão chegando assustam, tá? No momento em que esses criminosos tentam barrar as viaturas da polícia que fechavam o cerco contra o veículo que eles roubaram, o veículo dos idosos, um casal de idosos, eles terminaram aí perdendo o controle desse carro, capotaram esse veículo aí na rodovia, tem várias marcas pelo chão. E, infelizmente, a informação que me chega é que no momento em que esse carro capota, uma das vítimas é arremessada para fora desse carro. Essa vítima é exatamente essa senhora que não resistiu aos ferimentos. É uma notícia muito triste. Além disso, você vê aí a crueldade desses criminosos. Olha como ficou o carro. Esse é o porta-malas, seria o porta-malas do veículo. Isso ficou completamente destruído e era exatamente aí dentro onde estavam as vítimas. Vale lembrar que a apuração acontece o tempo inteiro. Essas são as primeiras informações que chegaram à nossa produção, mostram o estado que o carro ficou logo depois que as vítimas, além de serem rendidas, possivelmente viveram aí durante, acredita-se que pelo menos uma hora, gente. Foram obrigadas a passar em bancos para sacar dinheiro e logo depois estariam sendo levadas a um outro local, possivelmente cativeiro. O carro ficou tão destruído, gente, que a gente não consegue identificar qual veículo é esse. E dentro do carro, ainda dentro daquele ferro que ficou todo retorcido ali na parte traseira, estava um outro idoso. Nesse momento, a gente supõe que seja o marido dessa idosa, eles foram pegos juntos, rendidos juntos, e ele agora luta pela vida dentro de um hospital. Foi levado de helicóptero até o Hospital das Clínicas, onde nesse momento, doutor Guastelli, é uma luta, é uma corrida contra o tempo. Enquanto os criminosos, gente, doutor Guastelli, são ousados, saíram correndo e iam fazer outras vítimas aí na rodovia. Boa tarde, Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Dionísio. Realmente, infelizmente, um sequestro assim, que nós vimos que acabou aí com uma fatalidade, uma vítima morta, né, nessa região aí entre Mogi e Arujá. E os criminosos iam sair, né, para fazerem mais um sequestro, aí, mais um roubo, né, a outras pessoas. E graças a Deus, a ação da Polícia Militar foi rápida, né, que conseguiu prendê-los. E a gente está acompanhando aí de helicóptero. Peço que o nosso helicóptero não se aproxime, porque infelizmente o corpo da vítima ainda está no local. Já temos o capitão Anderson com a gente, da Polícia Militar, que acompanhou de perto. Tem mais detalhes dessa ocorrência. Capitão, muito boa tarde, muito obrigado pela participação no nosso Cidade Alerta. Explica para a gente, essas informações que eu passei foram as primeiras que chegaram à nossa produção. Eu peço que o senhor explique para quem está em casa. Olha isso, gente, como ficou esse carro. Pelo amor de Deus, olha a situação. Cuidado com o corpo ali na frente, gente. Olha como ficou o carro, a crueldade usada por esses criminosos contra um casal de idosos. Capitão Anderson, muito boa tarde, explica pra gente. Polícia percebeu, uma equipe da TOR, do TOR na realidade, recebeu a notificação desse carro e iniciou a perseguição. É isso? Boa tarde, Dionísio. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta aí na Record. A Polícia Militar foi acionada hoje por volta da 1h15 da tarde para uma ocorrência de sequestro na rodovia Ayrton Senna. A denúncia inicial, né, constava que uma pessoa apenas havia sido sequestrada. Posteriormente, a Polícia Militar conseguiu localizar essas duas vítimas, mas inicialmente era a informação de apenas uma vítima, um senhor que havia sido colocado de forma brusca aí dentro do interior de um veículo, e os sequestradores haviam se evadido. Com as informações desse veículo, do veículo em que as vítimas foram sequestradas, a Polícia Militar conseguiu visualizar esse veículo na rodovia
E já pela rodovia Presidente Dutra, uma outra rodovia ali próxima, iniciou-se um acompanhamento, que teve fim aí nesse capotamento aí com um veículo bastante danificado pelo trevo de Bom Sucesso, já na região de Guarulhos. E, capitão, as informações chegaram passadas por pessoas que estavam no local, contam também da presença aí dos criminosos dentro do veículo ou fora, porque a informação que alguns motoristas que passavam contaram para a nossa produção que eles saíram correndo, ainda tentaram fugir da cena do crime ou eles foram detidos ali pelos policiais no local. Ô Dionísio, os dois foram detidos, um deles tentou uma breve fuga, mas foi detido prontamente aí pelas equipes da Polícia Militar. O outro possuía ferimentos um pouco graves, fratura na perna, e não conseguiu fugir, foi socorrido aí a um hospital da região. Infelizmente, as vítimas que foram sequestradas estavam no interior do veículo. A gente consegue confirmar que uma delas estava no interior do porta-malas. Ambas tiveram ferimentos gravíssimos. Uma delas, uma mulher aí já com sinais de morte evidente, teve esmagamento do crânio, infelizmente aí veio a óbito. E a outra vítima sequestrada, que é um homem, ele teve fraturas aí também pelo corpo, foi socorrido pelo helicóptero Águia. A polícia já tem informação, capitão, se é sequestro PIX ou seria sequestro mesmo daquele que infelizmente é considerado sequestro tradicional, onde é feito o pedido de resgate? Tudo isso vai ser apurado ainda após investigação, a perícia, a ocorrência ainda está sendo apresentada. O que a gente tem de informação é que esse casal ele estava num veículo pela rodovia Ayrton Senna e foram arrebatados aí por esses criminosos que estavam em um outro veículo. A gente só tem essa informação, por enquanto, da dinâmica aí da ocorrência. Então é aquele tipo de abordagem que um carro para o outro, é isso? As vítimas não estavam paradas, eles jogam o carro na frente, diminuem a velocidade e fazem com que a vítima pare para ser sequestrada? A dinâmica exata a gente ainda não tem as informações, se foi esse tipo de atuação em que fecha o veículo ou se forçou um acidente para que as pessoas descessem do veículo. Mas fato é que as vítimas estavam no interior do próprio veículo e foram arrebatadas aí numa rodovia importante de São Paulo, que foi a Ayrton Senna. Que é uma rodovia de grande movimento. Exatamente. E aí, até por isso, as informações que chegaram para a gente no início era apenas de uma vítima de sequestro, mas com as características completas do veículo que havia sido, que os indivíduos utilizaram para colocar as vítimas, a Polícia Militar prontamente conseguiu localizar, havendo o acompanhamento e o desfecho aí da ocorrência. E normalmente a gente consegue, no primeiro momento, a polícia consegue, né? E a gente acompanha sempre esse trabalho, capitão. Bandidos conhecidos? Algum procurado já, considerado violento? Ô Dionísio, a gente não tem a qualificação aqui no momento desses indivíduos para verificar aí qual o nível de periculosidade, se já tem alguma passagem pelo sistema prisional. Os dois, né, foram socorridos, um com lesões um pouquinho mais leves, o outro com lesões um pouquinho mais graves. Estão sob a devida escolta aí em hospitais da região e aos poucos a gente vai levantar essas informações para verificar aí qual a procedência desses criminosos aí que acabaram matando uma vítima aí de sequestro. Capitão, muito obrigado pela entrevista. Agradeço às equipes que estão nesse local. Infelizmente, um saldo muito triste com relação ao que aconteceu nesse acidente. Muito obrigado pela participação no nosso Cidade Alerta.